Graças a Deus, amados. Graças a Deus. Nós estamos, amados, estudando a palavra de Deus todas as quartas-feiras e estamos meditando sobre a carreira que nos está proposta como crentes, como servos do Senhor. O caminho da salvação, da santidade e da perseverança para chegarmos no céu. Amém? Então, essa é a nossa carreira. E hoje, como subtema, nós vamos estar estudando sobre como se conduzir nesta caminhada. Amém? É algo muito importante para nós aprendermos. O livro de Efésios, no capítulo de número 5, nós vamos estar meditando do versículo 15 até o versículo, podemos ir até o 18, amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Glória a Deus. Estes versículos, amados, foram escritos pelo apóstolo Paulo para a igreja que estava na cidade de Éfeso, os Efésios. E é interessante nós observarmos o cuidado e o zelo que Paulo tinha pela igreja do Senhor, para que a igreja se mantivesse sempre na rota certa, para que a igreja que sempre estivesse se conduzindo bem na sua caminhada. Então ele tinha esse zelo, ele tinha esse cuidado com a igreja. E isto, amados, é algo essencial, é algo primordial para nós, os servos do Senhor. Termos liderança que estejam nos ensinando e nos conduzindo nesta caminhada, nos ajudando a nos conduzir como se deve andar. E para que nós possamos saber como nós devemos nos conduzir nesta caminhada como crentes em Cristo Jesus, temos que estar bem certos que Jesus e somente Jesus e em somente Jesus é em quem nós devemos estar fundamentados. Amém? Através da sua palavra. E é interessante o que o nosso irmão Jessé acabou de falar, não é? Porque se a gente não segue a palavra, então a gente está caminhando na direção errada. E só tem dois final esta caminhada, céu e inferno. Então, se a gente não obedece à palavra, então nós não estamos caminhando para o céu. Tem muita gente, amados, dentro da igreja, tem muita gente que está caminhando esta caminhada, mas não está caminhando como tem que ser. E, portanto, está caminhando para um final que não se espera. Porque o final que nós esperamos é o céu. Amém? A palavra de Deus, Paulo também falando aos Gálatas, no capítulo 5, e o versículo 25, ele diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não é? Então, se a gente é crente, vamos viver como crente. Vamos andar como crente. Se nós temos o Espírito Santo vivendo em nós, vamos andar vivendo pelo Espírito Santo de Deus, não é? E não por um espírito diferente. Então, a caminhada do crente, ela é pelo caminho estreito. Não é um caminho largo, é estreito, e todos nós sabemos disso. Mantendo as boas obras, pela graça de Deus,
e pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E a esperança dessa caminhada, a meta final dessa caminhada, é o dia da nossa completa redenção. Amém? Que é chegar à estatura de varão perfeito. Que é chegar ao céu, aonde Jesus foi preparar lugar para nós. Agora, para isso nós temos que ter muita prudência. Para isso nós temos que ter muita sabedoria. E principalmente com os que estão fora. Nós temos que ser modelo, temos que ser exemplo para essas pessoas. Por isso que a palavra de Deus diz, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Porque nós queremos ser queremos refletir a Jesus, nós queremos ser de exemplo para outros também chegar e estar caminhando, se conduzindo bem nesta caminhada. Você e eu, como crentes em Cristo Jesus, não podemos de forma alguma, amados, caminhar nos caminhos do Senhor pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias ideias, pelas nossas próprias maneiras, pelos nossos próprios caprichos. Não. Só podemos caminhar se for em Jesus, com Jesus. Amém? Quando a gente fala de como nos conduzir na caminhada, estamos falando de nossas atividades diárias, e da nossa conduta como crentes em Cristo Jesus. Isso é algo muito importante para nós, amados. Na nossa caminhada como crente, nós temos atividades como oração, estudo da palavra de Deus, vencer as tentações, frequentar os cultos da igreja onde fazemos parte. Mas se a gente parar para pensar um pouco, com muito cuidado, a gente vai chegar à conclusão rapidamente, amados, que uma pessoa não é crente simplesmente porque ela ora, ou porque ela lê a Bíblia, ou porque ela vai a uma igreja. Nem também por ser um bom cidadão. Isso não significa que, na realidade, a pessoa é um verdadeiro cristão. Uma pessoa, ela é crente porque ela está adequadamente relacionada com Deus através de Jesus Cristo. Ela tem aceitado a Jesus e ela vive Jesus na sua vida. Ela reflete Jesus no seu caráter. Ela reflete Jesus nas suas atitudes. Ela sempre está refletindo, sempre está mostrando que Jesus é o centro da sua vida. Por isso que nós falamos no começo, tem que estar fundamentado no Senhor Jesus Cristo. Se nós não estivermos fundamentados nele, nós não vamos poder ser, na realidade, ou nos conduzir, ou ter uma boa conduta como um verdadeiro cristão. Em Romanos, lá no capítulo 12, nós não vamos ler agora, do versículo 9 ao 21, a gente encontra algumas evidências da aplicação prática da doutrina da justificação pela fé na vida do crente e em seu relacionamento com os seus semelhantes, que nada mais é do que formas como devemos nos conduzir na nossa caminhada como servos do Senhor Jesus neste mundo. Assim, em primeiro lugar, você e eu devemos nos conduzir nessa caminhada com um amor plenamente sincero. Nós devemos nos conduzir com uma vida de amor plenamente sincero. Se você observar aí, eu creio que a gente tem aí, Romanos capítulo 12, o versículo de número 9. Não sei se já tem aí, não sei se foi Romanos, mas a gente vai ver aqui. Amém? Romanos, o capítulo
de número 12. Já está lá? Olha ali. O amor seja o quê? Não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O amor não pode ser, amados, fingido. Não pode ser de hipocrisia, não pode ser de simulação, não pode ser por motivos ocultos. Não, o nosso amor, ele tem que ser sincero. Amém? Sincero. Nós não vamos amar os irmãos porque em alguma coisa aquele irmão ou aquela irmã me favorece. Não. Nosso amor não pode ser fingido, nosso amor não pode ser de simulação, nosso amor não pode ser por motivos ocultos. Temos que ter o amor de Jesus nas nossas vidas. Tudo nós temos que voltar para Jesus. Como Jesus amava, é só a gente ver, não é? Quando ele se aproximou de Judas, que o traía, o que ele falou para Judas, quando Judas veio lhe dar o beijo de entrega, de traição, ele disse o que para Judas? Amigo, a que vieste? Ele amou Judas até o fim. Ele não queria que Judas se perdesse, não é? Mas Judas se perdeu porque ele não amou sinceramente. Ele amou a Jesus com uma motivação equivocada. Ele queria usar Jesus para as suas ideologias políticas e não entendeu. Por isso não caminhou. Caminhou com Jesus, mas não teve uma conduta correta. Então, nosso amor tem que ser sincero, amados. Isso é a chave de tudo. Aborrecer, como nos diz o versículo 9, não é? O mal e amar o bem. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Isso é interessante, amados, porque fala de caráter. E muitas vezes nós temos problemas em amar sinceramente, temos problemas em aborrecer o mal e nos apegar ao bem, porque muitas vezes a gente pensa que a gente tem razão nas coisas. Mas se a gente quer, amado, se conduzir bem nessa caminhada com o Senhor Jesus, a gente tem que aprender logo no início algo muito importante: perder para ganhar. Perder para ganhar. Eu tenho direito, mas sabe que eu vou abdicar do meu direito, porque eu quero ganhar uma vida para Jesus. Eu quero impactar uma vida. Eu quero mostrar que Jesus vive em mim. Eu quero mostrar que eu sou verdadeiro. Então, no versículo 10, aí seguindo Romanos, nós vemos que nós devemos ser o quê? Afetuosos uns para com os outros em amor fraternal. Sermos irmãos uns dos outros, amar-nos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Sentir-nos família, sentir-nos irmãos. Isso é algo, amados, que faz parte da nossa caminhada com Jesus. Tem muita gente perdendo o céu por bobagem, porque não quer perder o seu direito, porque não, meu pai foi assim, meu avô foi assim, minha mãe foi assim, minha avó foi assim, e eu sou assim. Não muda. Tem vários anos, 30, 40 anos nos caminhos do Senhor, mas não muda. Está caminhando, mas não está se conduzindo como deve se conduzir. Depois nós vemos aí que nós temos que dar, no versículo 10 ainda, temos que dar prioridade uns aos outros. Dar prioridade da honra. É o que diz aí o versículo de número 10. Pode colocar aí de novo. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Dar-nos uns aos outros a prioridade da honra. Então, a gente vê, amados, tudo, amados, é para tirar o nosso eu, para tirar o nosso ego, para tirar o nosso orgulho, coisa que a gente não quer ceder,
Coisa que a gente não quer. A gente não quer dar honra, dar prioridade, dar honra a outros. Não, para que eu vou dar honra a esse irmão? Para que eu vou dar honra a essa irmã? Para quê? Não, é que tem que me honrar. É assim, irmãos. É assim. Jesus, ele honrou a todos. Ele é o modelo. Ele é o modelo. Nós não podemos ser modelo, nós podemos ser exemplo, mas Jesus é modelo para a gente. Jesus é modelo. Ele honrou, amados. E ele nunca perdeu a sua liderança, ele nunca perdeu o seu poder, ele nunca perdeu nada com a forma como ele se conduziu enquanto ele estava aqui na terra. O fato dele ir lá lavar os pés dos discípulos, isso não humilhou a ele, mas quem vai fazer isso hoje? Quem faz? Não é? É difícil. Por isso, amados, que a palavra de Deus diz que os céus é tomado à força. A gente pensa que ser crente, amados, é festa. A gente pensa que ser crente é levantar a mão, é glória a Deus, é reteté, é isso e aquilo. Não, ser crente não é fácil. Ser crente não é fácil. Devemos dar-nos uns aos outros a prioridade da honra. Versículo 11. Não devemos ser remissos no zelo. Não sejais vagarosos no cuidado. Não podemos ser vagarosos no cuidado, remissos no zelo. Temos que zelar pela nossa conduta. Nós estamos aqui, amados, representando a Jesus Cristo. O primeiro Jesus que as pessoas lá de fora vão conhecer não é a Bíblia, não é a palavra. O primeiro Jesus que eles vão conhecer somos nós. Somos nós. Por isso que falamos no começo, se queremos nos conduzir bem nessa caminhada, temos que estar fundamentado em Jesus Cristo. Jesus tem que ser a nossa vida. O nosso estilo de vida é Jesus. É Jesus, amado. É Jesus. Porque o Jesus que as pessoas vão conhecer lá fora, somos nós. Depois que eles conhecem a gente, amados, aí eles vão conhecer o Jesus da Bíblia. Mas o primeiro Jesus que eles vão conhecer somos nós. E como nós estamos nesta caminhada refletindo a Jesus na nossa vida? Com cuidado, com zelo. Continuando no versículo 11, devemos ser também o quê? Que diz ali, fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Amém? Fervorosos, amados, no Espírito. Crente fervoroso, o hino que a irmã Esté cantou hoje aqui fala de Jó, não é? Em momento de aflição, Jó adorava a Deus, Jó glorificava a Deus. Nós somos exemplo de uma vida cristã. E nós não podemos, amados, desesperar nos momentos de dificuldade. Tem momentos que a gente se abala um pouco, não é? Mas lá, rapidamente você tem que se recuperar. Temos que ser fervorosos no Espírito. Tem uma coisa que Jesus não suporta, amados, sabe o que é? É crente frio ou morno. Isso está aí na palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 3, do versículo 15 ao 16. Não é? Jesus falando para aquela igreja. Porque nem era frio, nem era quente, e porque era morno, ele ia vomitar da sua boca. Então temos que ser fervorosos, amados. Alegres, ousados. Temos que ser. Pai do Senhor, meu irmão, como é que vai? Não sei, o negócio está tão ruim. Meu Deus do céu. Como é que pode um negócio desse? Fervoroso. Não, irmão, sabe o quê? A coisa não está boa, mas sabe de uma coisa, irmão? Está assim, mas não vai ficar assim, porque eu sirvo um Deus grande. Eu sirvo um Deus poderoso. Eu sou fiel a Ele. E Ele não falha, Ele é fiel. Rapaz, não tem tempo ruim com crente, não. Fervoroso no Espírito.
Essa é a forma de se conduzir como cristão. Essa é a forma. Nós não podemos dar uma brecha sequer, amados, para o desânimo, para a tristeza, para o mal. Não podemos. Abrir um espaço é pouco a pouco. Uma coisa vai chamando outra. E daqui a pouco o crente está fora do caminho. Nós temos também, amados, como diz aqui no versículo 11, ali no versículo 11 de Romanos, devemos agir sempre como servos de Deus, digno da vocação pela qual a gente foi chamado. Nós somos servos de Deus, nós temos que andar digno de como nós fomos chamados. Devemos nos regozijar-nos na esperança cristã. Versículo 12 fala sobre isso. Pode colocar aí o versículo 12. Amém? Na esperança. Nós temos uma esperança, amados. E nós temos que nos regozijar sempre nessa esperança. Alegrai-vos na esperança. Ser alegre na nossa esperança. Qual é a nossa esperança? É um dia morar com Jesus no céu. Qual é a nossa esperança? É um dia, amados, ouvir o som da trombeta e a gente ser arrebatado e encontrar com Jesus nas nuvens e entrarmos com Ele no céu. Essa é a nossa esperança. A gente tem que ser alegre, amado, tem que se regozijar nessa esperança. O céu não é aqui na terra, como muita gente está pintando aí, não. O céu é lá em cima, aonde Jesus está, à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, nós temos que sempre estar alegre nessa esperança. Não podemos perder essa esperança por nada nas nossas vidas. Essa é a forma de nós nos conduzirmos como cristão. Essa é a nossa forma. Não tem outro meio. Ainda no versículo 12, enfrentar as tribulações com paciência. Sede paciente na tribulação. Paciente na tribulação. A tribulação, ela vem e passa. Ela não veio para ficar. As lutas não vêm para ficar. As tempestades não vêm para ficar. Os problemas não vêm para ficar, amados. Por isso que nós temos que ser pacientes em meio às dificuldades da vida. Se a gente se deixa levar, vai afetar a nossa mente, da nossa mente desce o coração e a gente começa a viver aquilo. E a gente perde a paciência. Se desespera. Quantos não têm se desesperado em meio aos problemas da vida, às adversidades da vida, às lutas da vida? Quantos não têm desesperado e ficado na beira do caminho? Parou. Deixou de caminhar. Por quê? Por causa da conduta. Porque não teve uma conduta paciente, não aguentou as lutas, quando a palavra de Deus já nos diz que Deus não permite que nós passemos por algo que não vamos suportar. Se estamos passando, Deus sabe que a gente vai suportar. Então, a gente deve louvar ao Senhor. Te agradeço, Senhor, porque Tu me achou capaz de passar por esta situação. Talvez outro não poderia passar, deixaria o caminho, mas Tu me viu capaz de passar. Por isso, eu vou esperar confiado, porque eu sei que Tu vai chegar, Senhor. Jó, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e em breve ele se levantará sobre a terra. Oh, glória a Deus. Paciência, amados. Ainda no versículo 12, perseverar na oração. Amém? Glória a Deus. Perseverar na oração. Temos que ter essa conduta, amados, na nossa caminhada do dia a dia, perseverarmos na oração, porque o Senhor ouve a oração. E a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Amém? Seguindo, amados, o versículo 13, nós devemos compartilhar com os outros que estão em necessidade. Essa é uma outra conduta da nossa caminhada cristã. Amém? Nós comunicar com os santos nas suas necessidades. Nas suas necessidades, ajudar aos outros que estão
em necessidade, amados. Isso é muito importante. Isso fala de generosidade. Amém? Generosidade. Hoje em dia, tudo, o sistema do mundo nos leva a olhar tão somente para nós. Para nós. Mas o caminho do cristão, ele é diferente. O caminho do cristão não é olhar somente para si, mas olhar também para a necessidade dos outros. Se nós não temos como ajudar, não temos meio, vamos buscar, vamos ver, vamos orar, vamos batalhar junto, e junto, a gente com 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10, a gente vai conseguir ajudar uns aos outros nas suas necessidades. Essa é a forma. E continuando no versículo 13, seguir a hospitalidade, ser hospitaleiros. Amém? Isso é muito importante. Eu me lembro, quando nós tínhamos nossa igreja em espanhol, né, hispana, lá em Anaheim. E a gente sempre pedia para os irmãos ajudar, trazer os outros, né? Naquela época a gente tinha 3 vans, né, daquelas de 15 passageiros. E a gente saía por lá, pelas comunidades, 16 pessoas com motorista, né? 3 vanzonas. E a gente saía e trazia as vans tudo lotada. Criança, toda gente. Mesmo assim, a gente pedia os irmãos para ajudar. E uma vez eu pedi ao irmão, você pode trazer alguém, irmão? Tem uma pessoa que precisa vir para a igreja, ajuda. Você pode vir? Ele, pastor, não vou nem falar. Vem aqui fora, vamos lá. Venha no meu carro. Aí mostrou o carro. Está vendo, pastor? Só tem lugar para mim e para minha esposa. O banco de detrás, ele encheu de caixa. Eu disse, que caixas são essas, meu Deus do céu? Cheio de caixa. Está vendo, pastor? Estou assim, então eu não posso ajudar. Meu Deus do céu, irmão, por que não coloca essas caixas em outro lugar? Coloca lá num canto lá da casa, onde você mora, no apartamento, em algum lugar, e vazia esse carro, irmão, para trazer gente. Mas tem gente que não gosta de ajudar. Mas essa é uma atitude, irmãos, que nós temos que ter. É uma forma de nos conduzirmos, sermos hospitaleiros, ajudar. Mas vamos seguir, amados, senão a hora passa rápido. Versículo 14. Nós temos que suportar, amado, a perseguição. Amém? Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Na nossa caminhada, amados, nós vamos encontrar muitas barreiras. Pessoas vão se levantar contra nós. Vamos sofrer perseguições, mas a gente tem que suportar a perseguição e temos que orar por aqueles que nos perseguem. Temos que orar, amados. Suportar. Jesus Cristo suportou muito mais por nós, porque nós não vamos suportar por Ele. Nós somos representantes do reino de Deus aqui nesta terra. Nós somos representantes do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que não é fácil, é duro. Muitas vezes, sofrer perseguição no trabalho, sofrer perseguição, às vezes, até dentro da própria família. Ser zombado, ser criticado. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos de orar por aqueles que fazem isto conosco. Abençoai e não amaldiçoeis. Mas tem crente que gosta. Não é? Comigo não. O negócio é sério. Vai ver, mexeu comigo, vai acontecer um acidente. Vai sair um câncer. Diz que lá no Brasil tem um lugar lá que você quiser, vai lá, ora, o pessoal ora e o negócio acontece. Diz que é um negócio sério, o pessoal ora mesmo para destruir os outros. Já pensou? Tem irmão uma vez que falou assim, está brincando comigo? Vou te entregar na mão de Jesus, não. Jesus é muito bobo.
Jesus deixou que batesse nele, que botasse ele numa cruz e tanta coisa. Vou te entregar na mão de Deus, que ele é fogo consumidor. Cristão tem que suportar, amados, as perseguições. Porque é assim que a gente vai mostrar que Jesus Cristo vive em nós. Você está entendendo que a maior parte da nossa conduta nessa caminhada fala de caráter? Caráter. Se tem algo que Jesus está interessado em nós, amados, é no caráter. Jesus pouco está interessado se a gente é gordo, magro, a gente que faça exercício, que ande, não é? Todo dia que eu estou andando, eu estou falando para minha esposa, está pensando que é bonito ser feio? Não, tem que andar. Dói o pé, dói o joelho, dói tudo. Tem vezes que eu digo, mulher, por favor, me ajuda, me leva. Só Jesus. O negócio é difícil. Jesus não está interessado, não. Se você quiser andar magrinho, vai fazer. Para de comer, fecha a boca, não é? Para de visitar os irmãos que cozinham bem, não é? É o jeito. Jesus está interessado no caráter. É o caráter, amado. O caráter da gente não é coisa fácil. Não é coisa fácil. Mas a gente tem que moldar esse caráter. É na caminhada que a gente vai aprendendo tudo isso. Não é? Temos que também, amados, o versículo 15, simpatizar-nos com os sentimentos dos nossos semelhantes. Amém? Aí o que diz aí a palavra de Deus? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ah, amado, se alegrar com quem está alegre é benção, né? Ih, o irmão está alegre, contente porque ganhou uma vitória. E a gente, ei, irmão, que benção, que alegria. Ai, irmão, está chorando. Ai, irmão, estou sem dinheiro para pagar o aluguel. Ih, irmão, ó, tem alguma coisa errada aí contigo, hein? É igual os amigos de Jó, não é? Jó, tem pecado aí, é por isso que está acontecendo isso, Jó. É por isso que tu está passando por isso. A gente tem, amados, que se simpatizar com os sentimentos dos outros. Um irmão, uma vez eu conheci, ele era presbítero lá da nossa igreja, em Recife, e ele estava passando por uma luta terrível. A luta era tão forte, amados, que ele só tinha uma roupa. Quando era o dia de lavar a roupa, ele tinha que tomar banho, ficar enrolado na toalha, a esposa tinha que lavar e passar a roupa, secar a roupa, passar a roupa para ele vestir e sair. Era difícil a situação. Ele estava numa situação terrível. E ele ia passando numa das pontes lá do Recife e um irmão encontrou com um irmão e ele começou a conversar com aquele irmão. Ele disse, servo de Deus, vou contar aqui como é que está a minha situação. Ele vai orar, vai dar uma palavra de bênção. E ele contou toda aquela história e o irmão olhou para ele e disse assim, sabe o que, meu amado? Vou te dizer uma coisa. Crente não passa por isso, não. Tu está em pecado. Tem pecado aí na tua vida. Ele disse, eu sabia que eu não tinha pecado. Ele disse, irmão, eu não estava em pecado não, mas naquele dia deu vontade de pecar. Deu vontade de pegar aquele irmão e jogar ele da ponta embaixo. É difícil. Então a gente tem que se simpatizar com a necessidade dos outros. Chorar com os que choram não é fácil. Não é para todo mundo. Mas se a gente quer ser verdadeiro cristão, a gente tem que saber chorar com os que choram. Chorar. Não é? E no versículo 15 também, no versículo 16, nós vemos que temos que viver sempre em harmonia. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Amém? Não é fácil viver em harmonia. Mas este é o nosso dever, de nos conduzir vivendo em harmonia.
É muito difícil, tem gente que não é fácil, tem gente que vê defeito em tudo, tem gente que só ele sabe de tudo, tem gente que só ele é o melhor, não é? Mas mesmo assim, você e eu devemos nos conduzir na nossa caminhada em harmonia. Sei que não é fácil, mas não é impossível. Se Jesus pede isto como uma forma de nos conduzirmos bem na sua caminhada, é porque ele sabe que nós podemos viver em harmonia, unânimes entre vós. Amém? No versículo 16, evitar o esnobismo, o orgulho, não é? Mas acomodai-vos, não ambicioneis coisas altas. Orgulho, não é? Mas as humildes. Sermos humildes. O humilde, ele é vencedor. Amém? O humilde, ele é vencedor. Devemos fazer com que a nossa conduta, amados, seja de boa aparência. Boa aparência. A conduta do cristão não deve ser boa como, não deve somente ser boa, como também nós temos que demonstrar isso com as nossas atitudes. O versículo 17, por favor. O versículo 17. A ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Amém? Então, nós não somente devemos buscar as coisas boas, mas demonstrar isso. E o versículo 18, devemos, se possível, e quanto depender de nós, vivermos em paz com todos. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, mas se não é possível, sabe o quê? Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã, Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe. Pronto, você não tem que viver abraçado, não tem que viver de beijinho, não tem que viver na casa de um ou de outro, não é? Se possível, tende paz com todos. O versículo 19, devemos afastar de nossa mente todo e qualquer pensamento de vingança. Não vos vingueis a vós mesmos. Não vos vingueis a vós mesmos. Quem tem advogado, amados, o advogado fala por ele. O advogado resolve por ele. Então, nós não temos que ter esse espírito, dar vazão ao espírito de vingança nas nossas vidas, nem pensar, não é? A vingança, ela é do Senhor. E se a pessoa que fez alguma coisa se arrepende, Deus perdoa, e glória a Deus, e vamos para o céu junto. Então, temos que afastar da nossa mente todo e qualquer pensamento de vingança. Nós não podemos, também, versículo 20 e 21, retribuir o mal que nos é feito, mas sim com o bem. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E o versículo 21, não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Se a gente observar bem, amados, a gente vai constatar algo muito interessante aqui, que tudo isso que a gente acabou de falar é uma elucidação do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Amém? Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Amém? Amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso fala do caráter. Caráter, amados.
os versículos que nós temos lido também, de Efésios, capítulo 5, versículo 15 a 17, nos fala o quê? Que devemos andar com prudência, não como nércios, mas como sábios, remindo o nosso tempo, porque os dias são maus, não sendo insensatos, mas entendendo qual seja a boa vontade do Senhor para as nossas vidas. Como podemos ver, meus amados, a nossa vida cristã é uma caminhada, ou seja, é uma peregrinação. Enquanto estivemos aqui na terra, estamos peregrinando, caminhando. E essa caminhada ela tem um ponto de partida. E esse ponto de partida se inicia quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo e aceita a Ele como o Senhor e o Salvador das nossas vidas. E é aí justamente onde a gente começa essa caminhada entrando pela porta estreita. Que o Senhor Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, versículo 13. Agora, essa caminhada ela também inclui um ponto de chegada. É o que nós já falamos aqui, que é o céu, o lugar onde Jesus foi preparar morada para todos nós. Agora, entre o ponto de partida e o ponto de chegada, existe o meio da caminhada. Existe o meio. E é aí onde a gente tem que saber se conduzir. Porque aí é onde mora o perigo. Tem o meio. E com a ajuda do Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, nós podemos vencer e não ficar à beira do caminho. Não ficar no meio do caminho. Por quê, pastor? Porque muitas coisas vão aparecer. Muitas coisas vão surgir nesse meio para nos tirar da meta. Por isso que a gente necessita de muita prudência e muita sabedoria. Por isso que o apóstolo Paulo, lá no versículo 16 do livro de Éfeso, onde a gente leu, ele nos fala que a gente tem que remir bem o nosso tempo, porque os dias são maus. Então a gente tem que saber cuidar do tempo, da nossa caminhada no meio. Nós temos que ter muito cuidado, remindo o tempo. E para que isso se torne uma realidade na nossa caminhada, a gente tem que nos conduzir como? Com vigilância em todas as áreas da nossa vida. Sermos sempre vigilantes. A gente não pode fazer nada pela nossa conta própria. Tudo a gente tem que fazer em Jesus. Se Jesus estivesse aqui, como ele faria isso? Se Jesus estivesse aqui, como é que ele atuaria diante disso? Como é que Jesus responderia? E atuar como Jesus. O apóstolo Paulo, ele sempre tão zeloso, como já falamos, com a igreja do Senhor, ele nos chama para essa realidade, que é uma realidade tremenda. Visto que os dias atuais, o que mais nos falta é tempo. Hoje em dia, o que mais falta, amados, é tempo. A gente vive tão ocupado com a gente mesmo, que muitas vezes a gente nem sequer tem tempo para aprender como nos conduzir melhor no caminho do Senhor. Moisés já falava sobre isso lá no Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Temos que orar como Moisés e dizer, Senhor, ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Ensina-me, Senhor, como eu remir bem, eu cuidar bem do meu tempo, Senhor. Porque eu não quero perder, Senhor, o prêmio maior. Eu não quero, Senhor. O que eu quero é chegar onde Tu estás. O que eu quero, Senhor, é chegar nas moradas que Tu mesmo disseste que foi preparar para mim. Eu quero chegar aí, Jesus. Me ajuda. O meio não é fácil. Interessante, Paulo nos diz para andarmos prudentemente como sábios, remindo o tempo, pois os dias são maus. O que significa isso, pastor? Remir o tempo. Remir significa adquirir de novo.
Remir significa resgatar. Remir significa compensar, ressurgir, em outras palavras. Paulo nos mostra o valor do tempo que o Senhor nos dá e a maneira de como devemos nos conduzir durante o tempo que temos para viver aqui nesta terra. Os dias são maus, e são mesmo. Infelizmente, o que temos visto acontecer nesses dias, amados, que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo, são coisas muito tristes e que causam dor e espanto. Hoje eu vi uma notícia que me entristeceu bastante. A Igreja Metodista foi fundada por Wesley. Eles agora aceitaram. Eles tinham mais de 40 anos uma proibição, e essa proibição foi tirada agora. Eles agora liberaram para fazer casamento gay e homossexual ou lésbica. Foi liberado por eles. A Igreja Metodista. Uma igreja muito forte, amados. Isso é triste, por um lado, mas por outro, nós podemos ver que com isso, eles só estão apressando aos anjos que já estão apostos com as trombetas, a colocarem elas nos seus lábios e começar a soar. O rei está voltando. Soon and very soon, we're going to see the King. Glória a Deus. Jesus está mais perto de voltar do que a gente possa imaginar, igreja. Jesus está mais perto de voltar do que a gente possa imaginar. Por isso nós precisamos atentar ao cuidado com o tempo. Vivê-lo em sabedoria, resgatando cada segundo, ou melhor, fazendo valer cada segundo do nosso dia. E como isso é possível, pastor? Paulo continua dizendo de que pelo fato dos dias serem maus, não devemos nos tornar o quê? Insensatos. O que é isso? Insensatos, desajuizado, imprudente. Mas devemos buscar compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? O que mais a gente busca hoje é a nossa vontade. Mas o que mais nós devemos buscar é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Por isso que nós necessitamos estar todo o tempo conectado com o Pai, declarando a sua palavra, louvando, entoando louvores, sendo agradecido, glorificando a cada instante. A cada instante, amados, louvando a Deus, engrandecendo a Deus. E mais, se a gente vai um pouquinho mais à frente, no versículo 18, Paulo diz, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa palavra aqui, quando ele diz enchei-vos do Espírito, se a gente vai para o original, amado, é você ficar sendo cheio toda hora, todo instante. Todo instante o Espírito Santo pode nos encher. Quanto mais você busca, mais ele te enche. É uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável. Quanto mais você diz, me enche, Senhor, mais ele vai te enchendo. Mais vai te enchendo. Mais você vai sendo cheio. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, não tem outra, amados. O tempo que estamos vivendo é para vivermos cheio do Espírito, porque senão nós vamos ficar na beira do caminho, nós vamos ficar no meio do caminho, amado. E a palavra de Deus nos diz, amado, que o que conta não é o começo, mas é o fim, amados. Muitos começaram, muitos andaram, mas aonde estão hoje? Estão lá atrás, ficaram no meio do caminho. Mas o que conta é você chegar ao fim do caminho. Há uma meta, há um lugar aonde você tem que chegar. E este lugar Jesus está nos esperando. Ele está ansioso para nos receber.
Eu tenho certeza, amado, Jesus está ansioso para ver a sua noiva, para receber a sua noiva, para estar com a sua noiva, para desfrutar da sua noiva. Jesus está ansioso para abraçar a sua noiva. Oh, Jesus está desejoso para ver a nossa face, para contemplar a gente, para dizer: aí está, Pai, aqueles que tu me deste, olha eles aqui, eles creram no sacrifício, eles creram que tu me enviaste, eles creram, Pai, que tu me mandaste para morrer por eles, e aqui está eles, Pai, eles venceram, eles conseguiram se conduzir bem na caminhada, e por isso agora estamos aqui nos alegrando. Oh, amados, eu não sei como vai ser essa festa, 7 anos da boda do Cordeiro, eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai ser algo fenomenal, algo esplendoroso, algo maravilhoso, algo que a gente aqui não tem como explicar, a gente não tem como expressar, amados, não sei como, mas não tem como, você não tem como, alguma coisa aqui que você possa dizer, vai ser assim, não tem, porque é algo divino, é algo de Deus o que nos espera. Esta, amados, é a receita perfeita, estarmos cheios do Espírito Santo, para que assim a gente possa estar revestido de quem? De Jesus Cristo, pois Ele é a nossa armadura, Ele é o nosso modelo de conduta, Ele é o nosso padrão de vida. Olha o que Ele mesmo nos diz lá em João 13:15, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Oh, que coisa linda, que coisa maravilhosa, amados. Temos que viver como Paulo dizia, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo tinha uma ousadia tremenda, tremenda. Ele chegou ao ponto de dizer assim, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Ninguém falou assim. Não tem outro apóstolo que falou isso. Só ele. Ele sabia o que ele estava falando. Ele sabia o peso do que ele estava falando. Que nós também possamos, amados, fazer as palavras de Paulo as nossas palavras. Amém? As nossas próprias palavras. Seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Assim podemos ver que não é viver de boca para fora. Por isso necessitamos prudência, necessitamos sabedoria, necessitamos entendimento. Então, qual deve ser o nosso comportamento diante dos dias maus que estamos vivendo neste mundo? Todos nós enfrentamos dias maus nas nossas vidas, seja qual seja a área. Porém, se nós nos firmarmos, amados, na palavra de Deus, nós vamos sempre caminhar de vitória em vitória. Mesmo em meio às tentações, mesmo em meio às adversidades. Assim, para enfrentar os dias maus, você e eu, como crente em Cristo Jesus, não podemos andar desesperados. Não podemos andar com insensatez. Não. O salmista, lá no Salmo 46, e o versículo 1, ele nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Assim, meus amados, quando os dias maus cheguem, nós devemos correr para Jesus, buscar a presença de Jesus, confiar em Jesus e no seu cuidado para conosco. Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro. Por isso é essencial perseverarmos na fé que um dia nos foi dada, confiando
sempre em Deus e em suas promessas para as nossas vidas. Nos dias maus, algo que nunca devemos fazer é nos isolar. Buscar uma caverna, como fez Elias e outros do passado. Deus não nos criou para viver sozinho, amados. Deus nos criou para vivermos em comunidade. Tem pessoas que no dia mau, sabe o que é a primeira coisa que faz? Deixa de vir para o culto. Está com problema. Desaparece da igreja. Venha para o culto. Venha ouvir a palavra de Deus. Venha orar junto. Deus vai nos fortalecer através da sua palavra. Deus vai nos fortalecer através da nossa comunhão. Não podemos nos isolar. Fica com raiva, fica chateado com Deus e o mundo e já não quer mais saber da igreja. A igreja não tem culpa, Deus não tem culpa. O dia mau, ele vem para qualquer um de nós, amado. Ninguém está escape de dia mau, não. Mas é aí onde a gente tem que buscar o refúgio. Porque aqui, na casa do Senhor, Ele vai nos encher de poder, vai nos dar sabedoria, para que a gente não atue como nécio ou insensato. E assim, a gente vai entender qual é a vontade de Deus. A gente vai entender o que é que Deus está querendo conosco nessa luta, nessa guerra, nesse dia mau, o que é que Deus está querendo com as nossas vidas. Quando falamos de entender ou procurar conhecer a vontade de Deus, meus amados, o grande problema de muitos de nós, os crentes, que temos em relação com a vontade de Deus, é que nós podemos usar conceitos errados da vontade de Deus. Paulo apresenta sobre, veja o que Paulo apresenta sobre a vontade de Deus, Romanos capítulo 12, versículo 2, para a gente terminar. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, não podemos nos conformar com os dias maus, não podemos nos conformar com a adversidade, não podemos nos conformar com as lutas da nossa caminhada, mas transformar pela renovação do entendimento. Está aqui, no nossa mente, está aqui, no nosso caráter, mudar para termos o caráter de Jesus. Aí a gente vai, amados, então, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente vai entender. Tem gente que fica pirado, fica louco com os problemas da vida, com as situações, com as adversidades da vida e reclama. Já tive vários irmãos que falam para mim: ai, pastor, não sei como é que acontece coisa boa, coisa ruim com a gente, que eu sou tão bom. Eu estou na igreja, eu dou meus dízimos, eu faço isso, eu ajudo, eu isso, eu aquilo. O sol nasce para todos, gente. Todos nós corremos o risco de enfrentar dias maus. Mas o que a gente não pode é se conformar, é se deixar levar, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Em vez de reclamar, louve. Em vez de se queixar, adore ao Senhor, glorifique a Ele. Diga: eu sei que o meu Redentor vive, está assim, mas não vai ficar assim, porque Ele vai chegar. E quando Ele chegar, sua vitória chegará para a minha vida. Lembre-se, Jesus nos disse na sua palavra, João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muitos crentes desejam sinceramente mudar a sua forma de se conduzir na caminhada. Porém, o que parece é que não tem força suficiente para fazer. Mas a palavra de Deus declara que em Jesus nós encontramos esse poder, nós encontramos essa força, ok? Que tira de nós o desejo de fracassar na caminhada, de pararmos no meio do caminho e colocando a nossa vontade em conformidade com a vontade dEle.
Por isso que lá no início a gente falou, temos que estar fundamentado em Jesus. Temos que estar fundamentado em Jesus. Se a gente quer atravessar esse meio e chegar no final, sem parar, nós temos que estar fundamentado em Jesus. Jesus, 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 nas nossas vidas. O crente autêntico, ele procura sempre andar dignamente diante de Deus e do mundo, para que o seu comportamento seja um reflexo da nova vida recebida pela obra de Jesus Cristo no Calvário. Isto, meus queridos, é uma exigência bíblica constante que nós, os crentes em Cristo Jesus, possamos sempre dar prova ao mundo, ao nosso redor, de que, na verdade, temos um viver diferente nas atitudes e nas nossas atividades, no nosso olhar, no nosso falar, no nosso escutar, em tudo das nossas vidas. Deus espera que os seus filhos, que são pecadores remidos pelo sangue que Ele derramou através do seu Filho amado Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, seja de um padrão de excelência em tudo. Padrão de excelência em tudo. Claro, enquanto estivermos aqui nessa terra, não vamos atingir a perfeição, no sentido de não pecarmos, mas somos aperfeiçoados a cada dia, à medida que nos achegamos àquele que cumpre em nós o querer e o realizar. Amém? Na carta de Paulo aos Romanos, ele nos diz assim, no Romanos 6,4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? A vida cristã é uma experiência que se renova a cada dia, em nosso relacionamento com Deus e também com o nosso próximo. Por fim, meus amados, como falamos no domingo passado, a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus, ela deve nos inspirar a olhar além das circunstâncias imediatas para o valor eterno de nossas almas e das almas ao nosso redor. É olhar para as outras pessoas como almas que também necessitam ir para o céu. Seja quem seja. Ah, mas esse irmão falou isso de mim, falou aquilo. Mas olha como uma alma. Não olha como isso, não. Olha essa pessoa como uma alma que necessita chegar ao céu como você também quer chegar. Alguma coisa está atrapalhando ele, está querendo que ele fique no meio do caminho, mas não seja você o que vai deixá-lo no meio do caminho, mesmo que te ofendeu, mesmo que tenha ofendido a você, mas larga isso, deixa isso entrar na tua alma, não, lava a tua alma e pega na mão dessa e vê uma alma, você precisa ir para o céu. Eu quero ir para o céu e eu quero que você vá também para o céu. Eu não quero que você pare aqui no caminho, não. Você está no meio. Nós não podemos parar. Vamos embora, vamos caminhar. A gente tem um lugar para chegar, a gente tem o céu para chegar. Vamos para lá, vamos para lá. Jesus nos deu a comissão, como nós falamos no domingo, fazer discípulo de todas as nações. Há uma urgência, amados. Há uma urgência sobre isso. Nós fomos chamados para influenciar os outros para Cristo. Temos que viver com a consciência de que Jesus pode retornar a qualquer momento. Por isso, nós temos que ser motivados a usar cada momento dado por Deus de maneira sábia, significativa, investindo no que verdadeiramente conta para a eternidade. Que Deus possa nos abençoar, amados, com o seu entendimento. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu espero que esta palavra, amado,
tenha servido para expressar o que o Senhor tem colocado nos nossos corações para este dia, e que a nossa vida esteja sendo edificada por esta palavra e possamos nos tornar melhores crentes em Cristo Jesus. E não ficar à beira do caminho por qualquer besteirinha, mas vencermos em nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, muito obrigado, Senhor, pelo ensino da tua palavra, Senhor. Eu sei que tu tens falado ao nosso coração. Eu sei que tu estás nos despertando, Senhor, como igreja, Senhor. Porque tu tens um propósito, Senhor, maior para nós, Senhor, nesses dias que nos restas antes da tua volta, Senhor. De sermos uma igreja, Senhor, luz, uma igreja, Senhor, que impacte, Senhor, vidas, Senhor. Uma igreja, Senhor, que mostre que tu és a resposta, tu és o caminho e tu és a vida, Jesus. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Nós queremos, Senhor, cumprir com a tua vontade, Senhor, para as nossas vidas. Sabemos que isso não nos isenta, Senhor, de lutas, de dificuldades, de impossibilidades, Senhor. Mas se nós colocamos tudo na tua mão, Senhor, se nós temos fé, Senhor, em ti, Senhor, tu és aquele que pode todas as coisas, Senhor. E essas impossibilidades, as dificuldades, seja o que seja, Senhor, tu vai tirando da nossa frente. E nós, como igreja, Senhor, vamos caminhando nesta Bay Area, Senhor, mostrando que tu és a luz, Senhor. Mostrando que tu és o caminho. Mostrando, Senhor, que tu vive em nós, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Pois o que queremos, Senhor, é chegar no ponto de chegada, Senhor. Chegar, Senhor, aonde tu tens determinado para que cheguemos, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a estar fundamentado em ti, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a estar fundamentado em ti, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a estar fundamentado em ti, somente em ti, Senhor. E não olharmos para a esquerda nem para a direita, mas olharmos sempre para ti, que és o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.